Olá, meus caros, hoje a gente vai fazer a segunda aula sobre esse tópico que é probabilidades e estatística. Na aula passada a gente falou sobre variáveis discretas, então a gente tem lá um, um observável, a gente não consegue fazer predições determinísticas sobre esse observável, então a gente usa probabilidades estatísticas para descrevê-lo. Esse observável, então, no caso discreto, pode assumir um conjunto discreto de valores, contável. A probabilidade de um certo valor, ele pode assumir, então, é dada pela frequência relativa com que esse valor é obtido num conjunto idealmente infinito de medidas desse observável. Essas probabilidades têm que ser, elas precisam ser números entre 0 e 1 e tem que somar para 1, tá? Aí a gente viu a definição, né, de duas quantidades que são usadas para resumir a descrição estatística dessa variável aleatória. Né? A descrição estatística é dada pelos valores possíveis e pela distribuição de probabilidades desses valores, mas aí a gente, em muitos casos, resume essa descrição estatística através do valor médio, tá? O valor esperado, que é obtido multiplicando-se um certo valor pela sua probabilidade, somando sobre todos os valores, e pelo desvio padrão, que nos fornece a largura da distribuição de probabilidades, uma medida da largura da distribuição de probabilidades ou da nossa incerteza sobre qual o resultado que será obtido na próxima medida daquele observável. E esse desvio padrão então é definido como a raiz da variância, que é a raiz do valor médio, então, de x menos x médio ao quadrado. Tá? Que no final a gente pode escrever como x quadrado médio menos x médio ao quadrado. Hoje a gente vai falar sobre variáveis contínuas. Tá? Vou pegar meu quadro aqui. A maioria dos resultados aqui vão ser análogos ao que a gente viu no caso discreto, só que acontece uma grande diferença aqui, é o seguinte: quando a gente tem uma variável contínua é uma variável que pode assumir valores num contínuo não contável, então, por exemplo, valores reais. Quando a gente tem esse caso de valores reais, por exemplo, não faz sentido nós falar da probabilidade, da frequência relativa com que eu obtenho um valor exato, né? Porque é um contínuo. Então a gente vai precisar definir a densidade de probabilidade, que vai ser a probabilidade de a gente obter um valor em torno de um certo valor fixo por unidade de valor fixo, tá? Por intervalo infinitesimal daquele valor. Tá? Ou seja, tá, vou chamar aqui de ρ de x essa densidade de probabilidade. Então ela é a probabilidade por unidade infinitesimal por intervalo infinitesimal de valores daquele observável. Aqui então eu vou vou tratar uma variável aleatória x que pode assumir um contínuo de valores x, tá? Para lembrar, então, se essa densidade de probabilidade é a probabilidade por unidade ou intervalo de valores de x, se eu multiplico por um intervalo infinitesimal de x, aí sim eu tenho uma probabilidade, tá? Então eu vou escrever resumidamente, o ρ de x vezes dx vai ser a probabilidade do x de obter em uma medida de x um valor entre x e x mais dx. Na verdade aqui vamos colocar assim. Bom, lê-se isso que eu escrevi aí matematicamente, lê-se que ρ de x vezes dx, a densidade de probabilidade vezes o intervalo infinitesimal dx, daquela variável aleatória, é a probabilidade de obtermos uma medida dessa variável aleatória x, né, um valor entre x minúsculo e x minúsculo mais dx. Tá? Então essa é a interpretação da densidade de probabilidade. Aí com isso, se nós tiver um intervalo finito, digamos que a gente tenha um intervalo finito A e B são números reais,
a probabilidade, né, de obter x nesse intervalo vai ser dada somando-se as probabilidades de cada subintervalo infinitesimal dentro desse intervalo finito, tá? Então vai ser, no caso aqui, essa soma, como é um contínuo, vira uma integral, então eu vou somar ρ dx, né? Desde A até B. Tá? Em relação às propriedades que a densidade de probabilidade tem que satisfazer, a gente viu lá que a probabilidade, o PJ, né, que a gente tinha que ser um número entre 0 e 1, e que somava para 1. Aqui tem uma pequena diferença, como ρ dx é uma frequência relativa, vamos colocar aqui propriedades. Como dx, o intervalo infinitesimal, é um número não negativo, né? Para que esse ρ dx seja uma probabilidade, a densidade de probabilidade tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Então essa é uma propriedade que ela tem que satisfazer. No entanto, como a probabilidade é essa quantidade aqui, ela não precisa ser menor do que 1. Tá? Então pode acontecer do ρ dx ser maior do que 1. Por quê? Nesse caso, necessariamente o dx, né, vai compensar e a integral, a normalização, né, vai continuar sendo satisfeita, ou seja, a integral, a princípio, né, vou colocar aqui que a variável aleatória vai de menos infinito a mais infinito, mas ela vai se eu somar a probabilidade de todos os valores possíveis daquela variável aleatória, essa probabilidade, né, tem que ser, essa soma tem que ser igual a 1, tá? A variável aleatória precisa assumir um dos seus possíveis valores. Desculpa, só vou ter que reiniciar aqui o meu quadro, deu problema. Só um minuto. Tá, então quando a gente tem densidade e probabilidade, a densidade tem que ser maior ou igual a zero, essa probabilidade por unidade por intervalo infinitesimal de valores, né, daquela variável aleatória, ela tem que ser maior ou igual a zero, mas não precisa ser menor ou igual a 1, como no caso discreto. No entanto, a normalização tem que ser satisfeita. Tá? Quando a gente somar, fazer a integral dessa densidade de probabilidade sobre todos os valores possíveis da variável aleatória, isso tem que somar para 1, né? A frequência relativa tem que ser igual à frequência, ao número total a soma das frequências relativas tem que ser igual ao número total de medidas que a gente faz daquela variável aleatória. Assim como no caso discreto, a descrição estatística dessa variável aleatória contínua é dada pelos os valores possíveis da variável aleatória e pela densidade de probabilidade desses valores, tá? Por essa função. Aí a gente pode resumir também a descrição estatística dessa variável aleatória através do valor médio e do desvio padrão. Então, o valor médio vai ser a mesma ideia que antes. Eu vou pegar um certo valor, multiplicar pela frequência relativa com que um valor no intervalo infinitesimal em torno de x acontece e somar sobre todos os valores possíveis. Tá? Eu vou colocar aqui a princípio de menos infinito a mais infinito, mas de novo depende da variável aleatória, esse intervalo de valores. F, se você tiver uma função, aí a mesma ideia da aula passada, né, a frequência relativa com que um certo valor acontece, ou com um certo intervalo acontece, é a mesma frequência relativa com que uma certa função daquele intervalo vai acontecer. Tá? Então, se eu tiver uma função de x, o valor médio é dado
dessa forma, só trocando x pela função de x. E aí, com isso, tendo a função aí, a gente pode calcular o desvio padrão, ou a variância, né, como raiz do valor médio de x, x maiúsculo, x menos x médio quadrado, valor médio, tá? Que é a raiz da variância. Tá? Aqui isso é uma função, então no final eu vou ter isso aqui, né? Integral menos infinito a mais infinito, x menos x médio, x maiúsculo aqui, né? X médio ao quadrado, rho de x, rho dx dx. Tá? Então assim que a gente calcula o desvio padrão nesse caso. Como exemplo, eu vou considerar aqui uma distribuição de probabilidades mais importantes da ciência, que é a distribuição gaussiana. É uma distribuição que vocês têm que aprender a trabalhar, fazer as integrais que precisa. Tá? Nesse caso, a densidade de probabilidade da função gaussiana vai ser 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado, exponencial de menos x menos mi ao quadrado dividido por 2 sigma ao quadrado. Tá, o que a gente vai fazer aqui é basicamente verificar que para essa função, uma função com essa forma aqui, o valor médio é mi, por uma variável aleatória, né, com essa densidade de probabilidade, o valor médio da variável aleatória é mi, e o desvio padrão é o sigma que aparece aqui. Tá? Aí para isso, a gente vai precisar da integral gaussiana e de integrais relacionadas. Então vamos começar com a integral gaussiana. Essa é uma integral que vocês vão ver vai aparecer em várias disciplinas do curso de física e de outras áreas também. Tá? Essa integral é a seguinte, integral de, vamos chamar de g, menos infinito a mais infinito, e na menos ax quadrado dx. A é uma constante, né? Raiz de π sobre a. Tá? É uma constante no sentido de que não depende de x, então a é uma constante, não depende de x. Então a integral de menos infinito a mais infinito e na menos ax quadrado dx é raiz de π sobre a. Tá? Então isso que a gente quer demonstrar. Então, para demonstrar esse resultado, a gente considera g quadrado, tá? O quadrado dessa integral. Tá? Então vai ser integral de menos infinito a mais infinito, e na menos ax quadrado dx, vezes o g de novo, né? Só muda a variável, mais infinito, e na menos a y quadrado de y. Tá? Eu tenho g vezes g. Aí eu posso reescrever isso como uma integral dupla. E na menos a, junta as duas exponenciais, fica menos a x ao quadrado mais y ao quadrado, dx dy. Tá? Então, o que eu estou fazendo a integral em todo o plano xy, tá? Dessa função aqui. O que eu vou fazer para resolver essa integral é simplesmente trocar, de ir para coordenadas polares, né? Vou definir aqui um r e um θ. Você lembra que nesse caso x igual a r cosseno de θ, y igual a r seno de θ. Aqui a gente vai precisar de x quadrado mais y ao quadrado, que é r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é igual a 1, né? Então é r ao quadrado. Isso aqui dá igual a r ao quadrado, x quadrado mais y ao quadrado. E o dx dy é o dA, é um elemento de área aqui, né?
esse comprimento aqui, né, é r de θ, o comprimento desse arco é r de θ, esse dr, então isso aqui vai ser igual a r dr de θ, tá? Então com isso a gente tem que g quadrado vai ser igual, tenho de novo uma integral dupla, e na menos a r ao quadrado, r dr de θ. Tá? O θ, eu vou fazer todo o contorno, né? Então vai de 0 a π, a 2π, desculpa. Vou fazer todo o contorno, então 2π. E o r vai de 0 ao infinito para pegar todo o plano. Tá? Bom, a integral em θ é fácil, a integral em r eu vou mudar de variável, chamar u de menos a r ao quadrado. Du então é menos 2a r dr. Aí com isso, vamos ver se eu consigo fazer aqui. Eu fico com g quadrado igual a integral em θ dá 2π. Já está feita. Integral e na menos... vamos colocar aqui u. E na menos u. Vamos colocar um mais aqui. Só vou trocar aqui de menos para mais. U eu vou definir como AR ao quadrado. Esse A que está aqui. AR ao quadrado, du é 2AR dr. Então fica E na menos U, R dr é igual a du dividido por 2A. Tá? É igual opa, agora faltou colocar os limites, né? Para R igual a 0, U é igual a 0. Para R igual a infinito, U é igual a menos infinito. Tá? Então fica π sobre A menos E na menos U menos E na 0. Tá? E dá 0 mais 1, então acho que dá π sobre A. Aí tomando a raiz, a gente tem o resultado da integral gaussiana. Tá? Bom, agora essa integral gaussiana vai nos ajudar a fazer alguns cálculos na sequência, e as outras integrais que a gente vai precisar, a gente vai descrever em termos dessa integral gaussiana. Tá? Então vamos começar com o cálculo do valor médio, o valor médio de x. Então vai ser integral de menos infinito a mais infinito, x, rho g de x dx, que vai ser integral de menos infinito a mais infinito, x 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado e na menos x menos mi ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado dx. Tá. Aqui a gente vai precisar fazer uma troca de variável, né? Eu vou usar aqui uma variável y como sendo x menos mi dividido por raiz de 2 vezes sigma, tá? Daí aqui esse termo aqui fica menos y ao quadrado, vai ficar algo parecido com a integral gaussiana, tá? Só não vai ser igual porque tem o x aí, mas depois a gente vai lidar com isso. Tá? Então fazendo isso a gente tem que dy igual a dx, mi é constante, dividido por raiz de 2 sigma. Tá? Aí com isso a gente já pode substituir aí na integral. Então o valor médio de x
vai ser integral x, opa, a gente já pode tirar essa constante aí, 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado para fora da integral, x a gente vai substituir em termos de y, né? X vai ser raiz de 2 sigma y mais mi, isto, e na menos y ao quadrado, dx é raiz de 2 sigma vezes dy. Tá, esse raiz de 2 cancela com esse raiz de 2 daqui, esse cancela com esse, sigma cancela com esse raiz de sigma ao quadrado, só fica 1 sobre raiz de π. E agora a integral eu separo em duas. Então eu tenho aqui raiz de 2 vezes sigma, integral, desculpa, eu esqueci dos limites de integração. Para mi finito, cx igual a menos infinito, e claro, mi finito e sigma finito, cx igual a menos infinito, y igual a menos infinito, e cx igual a infinito, y igual a infinito. Y e na menos y ao quadrado de y mais mi integral menos infinito a mais infinito de e na menos y ao quadrado de y, tá? Bom, essa segunda integral aqui a gente já fez, né, que é a integral gaussiana. Então aqui nesse caso o a igual a 1 e a raiz de π, tá? Agora essa aqui a gente não fez ainda. Então a gente precisa fazer essa integral. Essa integral é igual a zero, porque é a integral de uma função ímpar. Então a gente já vai mostrar de forma geral que essa integral de função ímpar é igual a zero, mas agora por enquanto eu vou assumir então aqui que essa aqui é igual a zero, depois a gente demonstra. Aí essa raiz de π aqui vai cancelar com essa raiz de π, esse termo não existe mais, e eu tenho o que eu falei que a gente queria mostrar, que o valor médio da variável aleatória para aquela distribuição gaussiana de probabilidades é o próprio mi que aparece aqui na exponencial, tá? Então vamos lá, fazer um quadrinho aqui. Integral de função ímpar no intervalo simétrico, tá? Então eu vou pegar um intervalo, uma função ímpar no intervalo qualquer de menos a até a, tá? Nesse caso eu vou colocar em torno de zero. Mas vocês podem fazer essa mesma demonstração para outro ponto central. E a gente vai considerar então que a função é ímpar. A função é ímpar quer dizer que f de x igual a f de menos x, nesse caso que eu estou considerando a função num certo intervalo em torno de x igual a zero, tá? Aí o que a gente quer demonstrar é que a integral de menos a até a de f de x dx é igual a zero, né? Para que isso seja verdade, a gente pode notar o seguinte, ó, que a integral de a gente pode separar essa integral em duas partes, né? Integral de menos a até zero, mais a integral de zero até a Então a gente separa isso aí essa integral em duas partes. Tá? Ou seja, para que essa integral seja zero, a gente tem que ter que a integral de menos a até zero de f de x dx tem que ser menos a integral de zero até a f de x dx.
E é isso que a gente vai agora, a gente vai demonstrar, tá? A gente vai demonstrar esse último resultado que implica nesse aqui. Né? Então a gente vai demonstrar que a integral da função ímpar em torno do intervalo, no intervalo simétrico, né? É igual a zero, mostrando essa última igualdade aqui. Tá? Para fazer isso a gente vai fazer uma mudança de variável, vamos considerar uma variável u igual a menos x, aí portanto du vai ser menos dx, então a integral de menos a até zero de f de x dx vai ser integral de f de menos u dx é menos du, né? Quando x é igual a menos a, u é igual a a, então essa integral aqui vai de a, e quando x é igual a zero, u é igual a zero, e a até zero. Tá? Então isso aqui vai dar menos menos 1, né? Tem esse menos aqui. Aí eu vou trocar a ordem dos limites aqui, também vai ter um menos 1 daí. Integral de 0 até a f de menos u du. Tá? Isso aqui dá mais 1. Aí agora eu vou usar que a função é ímpar, tá? Isso, eu vou usar que a função é ímpar. Então a f de menos u é menos f de u. Tá? Então aqui fica a integral de 0 a menos f de u du, que é menos integral de 0 a f de u du. Aí, claro, a gente pode chamar de outro nome a variável. Então a gente tem que é menos integral de 0 a de f de x dx. Tá? Aí está demonstrada, essa igualdade aqui está demonstrada, portanto essa igualdade aqui também é verdadeira. E a integral de qualquer função ímpar no intervalo simétrico, no caso aqui em torno de x igual a zero, mas pode ser de qualquer outro ponto central, é igual a zero. E essa função aqui, vocês vejam que ela claramente é ímpar, né? Em torno de x igual a zero, nesse intervalo de menos infinito a mais infinito, e portanto a integral dela é igual a zero. Tá? Então tá aí o resultado para o valor médio. Agora a gente vai para resultados relacionados, e para esses resultados relacionados, para a próxima variável que é usada para a descrição resumida de uma expressão de probabilidades, né, que é o desvio padrão, a gente vai precisar calcular o valor médio de x quadrado, e aí vocês já veem que a gente colocaria um x quadrado aqui, né, então a gente vai precisar de integrais que envolvem algo como x quadrado e na menos a vezes x quadrado. Tá? Então, para fazer integrais desse tipo, a gente vai usar um truque, chamado truque de... Vamos para outra página. Atribuem a Feynman, não sei se foi ele que fez... o Feynman não é assim que se escreve. Atribuem a Feynman, é o mesmo truque que a gente usou para séries, tá? Não sei exatamente se foi ele ou não que fez pela primeira vez, que popularizou pela primeira vez esse truque. Mas é a seguinte, se nós olhar para e na menos ax quadrado, por exemplo, e derivar em relação a cai um x quadrado, né? Fica menos ax menos x quadrado em relação a né? Eu vou derivar menos x quadrado e na menos ax quadrado, né? Derivada em relação a. Então, quando eu quero fazer uma integral desse tipo aqui, ó, x quadrado e na menos ax quadrado, eu lembro desse resultado, né, dx, e troco esse x quadrado e na menos ax quadrado por
menos a derivada em relação a A de n menos ax quadrado dx. Tá? Faço essa troca aí. Aí como a derivada e a integral são em variáveis diferentes, eu posso primeiro fazer a integral e depois fazer a derivada. N menos ax quadrado dx. Tá? A derivada em relação a não é em relação a x. Tá? Só essa integral aí a gente sabe qual é o resultado, né? Então fica menos. Derivada em relação a A é a integral gaussiana da raiz de π sobre A. Então a raiz de π, A na menos 1/2. Aí a derivada vai ficar menos raiz de π, menos 1/2, A na menos 3/2. Tá? Que vocês podem reescrever como raiz de π sobre 4A ao cubo. Tá? Então uma integral derivada da integral que a gente pode obter a partir da integral gaussiana, né? Essa integral de x quadrado n menos ax quadrado. Bom, na verdade sempre que tiver uma potência ímpar aqui, né, vai ser uma função ímpar e essa integral vai dar igual a zero. E todas as potências pares a gente pode obter a partir da integral gaussiana. A gente poderia x na quarta obter dessa mesma maneira, faz a derivada segunda em relação a A e cai o x quadrado duas vezes, aí dá x na quarta e assim vai, tá? Então a gente pode generalizar isso para outras potências, tá bom? Então agora, indo para o cálculo do desvio padrão, a gente vai precisar, como eu falei, do valor médio de x quadrado, né? Vai ser integral de menos infinito a mais infinito de x quadrado, 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado, n menos x menos mi ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado dx. Tá? A gente vai fazer aquela mesma troca de variável, y igual x menos mi sobre raiz de 2 vezes sigma, dy vai ser então dx sobre raiz de 2 vezes sigma. Tá? Com isso, o x quadrado médio fica 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado, integral, menos infinito a mais infinito, x quadrado, x vai ser então raiz de 2 sigma y, mais mi ao quadrado, e na menos y ao quadrado, dx é raiz de 2 sigma de y. Tá, esse cara cancela com esse cancela com esse, e a gente pode separar, não dividir, separar essa integral em três integrais, então fica 1 sobre a raiz de π. Agora eu vou separar em três integrais. A primeira vai ser o quadrado desse primeiro termo, né? Então vai ficar 2 sigma ao quadrado, integral de menos infinito a mais infinito, de y ao quadrado, n menos y ao quadrado, dy. Aí mais duas vezes, né? Mais 2 raiz de 2 sigma mi, integral de menos infinito a mais infinito, de y, n menos y ao quadrado de y, mais mi ao quadrado, integral de menos infinito a mais infinito, de e na menos y ao quadrado de y. Tá? Esse termo aqui é uma integral de uma função ímpar, então isso aqui é igual a zero. Essa é a integral gaussiana, a raiz de π. E essa integral a gente acabou de fazer, é esse resultado aqui.
Tá, essa integral aqui. Essa aqui. Tá. Então agora é só a gente substituir aí. X² médio vai ser 1 sobre raiz de π, 2 sigma ao quadrado. Nesse caso, o A é igual a 1, né? Então esse A aqui que aparece aqui é igual a 1, aí só sobra a raiz de π sobre 4, mais 0, mais μ² vezes raiz de π, tá? Aí esse 2 cancela, com esse raiz de 4, raiz de 1/4, né? O raiz de π cancela com esse raiz de π, esse também. Eu fico com sigma ao quadrado mais μ². Aí com isso, o desvio padrão da variável aleatória x, né, que é a raiz média, a raiz quadrada da variância de x. Então é raiz de x² médio menos x médio ao quadrado. Agora então a gente mostrou que x² médio é sigma ao quadrado mais μ². E a média a gente tinha calculado já era μ, né? Então fica menos μ ao quadrado. Tá? Portanto, aquele sigma que aparece na função gaussiana lá é o desvio padrão da variável aleatória x, cuja distribuição de probabilidades é dada por aquela função. Aí só para mostrar graficamente essa distribuição de probabilidades, é bem conhecida, acredito que é bem conhecida de todos vocês, né? Tá aqui com esse código, vocês podem manipular e mudar a média e o desvio padrão. O μ aqui é a média e o SD é o desvio padrão. Por exemplo, se eu diminuo o desvio padrão, claro, eu vou ter uma distribuição gaussiana estreita e pode acontecer aquilo que eu comentei para vocês. Por enquanto aqui vejam que o eixo y está de 0 a 1, né? Se eu colocar uma distribuição muito estreita, esse valor pode passar de 1, tá? Não tem problema com isso, porque a integral de ρ de x dx vai ser sempre igual a 1, porque essa largura aqui é menor do que 1 quando o valor aqui vai ser maior que 1, e no final a área sobre a curva vai continuar sendo igual a 1. Tá? E a média o que faz é simplesmente deslocar o centro da distribuição de probabilidades. O μ o que faz a forma continua sendo a mesma, o que muda é o centro da distribuição de probabilidades. Tá? Então tá aí um exemplo um exemplo importante de distribuição de probabilidades de densidade de probabilidade, né, para uma variável aleatória contínua. Aí na sequência a gente vai discutir mais alguns tópicos relacionados à teoria de probabilidades e estatística. O próximo tópico é o teorema do limite central, e o teorema do limite central está relacionado com aquilo que eu comentei lá na primeira aula, de que as probabilidades são definidas no limite teórico, o limite matemático de um número infinito de medidas, tá? Mas na prática a gente nunca vai fazer um número infinito de medidas, tá? Então o que a gente faz é estimar a distribuição de probabilidades fazendo um certo número finito de experimentos, tá? E com isso, se tu está fazendo uma estimativa da distribuição de probabilidades, tu vai fazer uma estimativa também do valor médio, tá? Aí digamos que vocês façam hoje em dia está bem na moda essa questão de como se faz estatística, né? Digamos que vocês façam, sei lá, 10 experimentos com 100 medidas, tá? Para cada experimento desses que vocês fazem 100 medidas, vocês podem obter um certo valor médio. Tá? Vocês vão obter uma estimativa da distribuição de probabilidades e daquela estimativa vai resultar um valor médio. Esse valor médio não necessariamente e quase nunca vai ser igual para todos os experimentos. Tá? Ou seja, o valor médio para uma estimativa prática vai ser uma variável aleatória também.
E aí mesmo no caso em que a variável aleatória é discreta, esse valor médio, essa variável aleatória vai ser, para o valor médio vai ser uma variável aleatória contínua, tá? Isso vai acontecer tanto no caso discreto quanto no caso contínuo, tá? Aí, o que o teorema do limite central diz é que conforme se a gente fizer um número grande de experimentos, esse valor médio ele vai ser uma variável aleatória, né? Vai ter uma certa distribuição de probabilidades com uma média e um desvio padrão. E o que o teorema do limite central diz é que conforme eu vou aumentando esse número de experimentos, essa distribuição de probabilidades para o valor médio vai se aproximando da distribuição gaussiana, tá? A largura da distribuição gaussiana ela é proporcional a 1 sobre raiz de m. Então, digamos assim, o erro na minha estimativa vai com 1 sobre raiz de m. Conforme eu faço mais experimentos, melhor fica a minha estimativa, tá, para o valor médio. Isso é um ponto importante para quem faz experimentos, tá, em medidas experimentais de variáveis aleatórias, que é quase sempre o caso. Aí aqui eu quis incluir para vocês um exemplo. Eu considerei um dado, então uma variável aleatória discreta com 6 valores possíveis, e os valores são os valores do dado mesmo, de 1 a 6. Aí eu vou fazer M experimentos, e cada experimento eu vou rolar, né, N vezes o dado. Claro que eu vou fazer isso teoricamente, eu vou simular um dado através de um gerador de números aleatórios. Tá aqui o código para quem estiver interessado em entender os detalhes. Então, mas o básico é assim: eu vou fazer M experimentos, em cada experimento eu vou fazer N rolagens do dado. Aí, para cada experimento eu vou ter N rolagens, eu vou estimar a distribuição de probabilidades, a frequência relativa com que aparece cada valor desse do dado, e a partir disso eu calculo, a partir dessa distribuição de probabilidades, eu calculo um valor médio. Tá? Aí eu vou fazer uma contagem de quantas, do número de vezes da frequência com que esse valor médio está num certo intervalo finito, né? Porque agora eu tenho uma variável contínua, então no programa eu vou ter que fazer uma contagem de quantas vezes essa variável aparece num certo intervalo finito. Aí fazendo isso, eu posso construir um gráfico da distribuição de probabilidades e fazer um fit com não, na verdade eu vou simplesmente mandar fazer um plot de uma distribuição gaussiana. E aqui está o exemplo. Então aqui está com 50 rolagens do dado e 50 experimentos. Vocês vejam que a aproximação já é boa de uma distribuição gaussiana. Tá? E essa é a mensagem do teorema do limite central. Para quem já fez experimento, no nosso grupo de pesquisa, a gente já fez experimentos no computador quântico da IBM, aí lá é rotineiro fazer vários conjuntos de medidas para estimar a largura dessa distribuição de probabilidades, que vai nos dar o erro. Tá? É isso aí, então esse é o teorema do limite central, importante para quando a gente aplica estatística na prática. Aí, por fim, o que eu vou falar para vocês é do caso onde a gente tem mais do que uma variável aleatória. Tá? Quando a gente tiver mais do que uma variável aleatória, além daquele resumo que a gente faz usando valor médio e desvio padrão, a gente pode estar interessado se existe ou não correlação entre os valores dessas variáveis aleatórias. Tá? Aí, para medir essa correlação, uma função que se usa com frequência é a covariância. Tá? A covariância entre duas variáveis aleatórias, então eu vou considerar duas variáveis aleatórias x e y. A covariância entre essas duas variáveis aleatórias é definida como o valor médio. Eu vou pegar x menos x médio e vou multiplicar por y menos y médio e vou tomar a média disso. Tá? Bom, aqui vocês, eu vou dar um exemplo depois por caso discreto, tá? Mas é quase sempre igual. Eu pedi para vocês demonstrar nos exercícios, né,
Vocês podem fazer isso no caso discreto, tá? Mas no caso contínuo também vai seguir a mesma coisa, que esse valor médio aí pode ser escrito como o valor médio do produto das variáveis aleatórias menos o produto dos valores médios. Tá? Então essa é a covariância. Eu vou dar um exemplo para variáveis discretas, tá? Tá. Bom, nesse caso, primeiro, como é que eu calculo? Eu tenho que falar sobre essa parte aqui, a gente já viu, né? Como é que calcula o valor médio de uma variável aleatória, mas como é que eu calculo o valor médio do produto, tá? Para isso eu preciso da probabilidade conjunta. A distribuição de probabilidades conjunta, tá? Que é a probabilidade de que x tem um certo valor x, x eu usei maiúsculo, né? xj e y tem um valor yk, tá? Simultaneamente. Tá? Então eu faço medidas, digamos eu tenho lá o meu observável x, né? Aí eu faço medidas, sai um xj, eu conto y, sai yk, aí eu conto quantas nessas medidas, né? Quantas vezes deu em coincidência o par xj e yk. E isso vai me dar uma frequência relativa a njk, né? Então o número de vezes que saiu o par xj yk dividido pelo número total de experimentos, isso vai ser a probabilidade pjk, que é igual a essa aqui. Tá? Então essa é a probabilidade conjunta, a frequência relativa com que um certo par de valores daquelas duas variáveis aleatórias é obtido. Aí como é que a gente faz o cálculo de coisas desse tipo aqui, o produto de duas variáveis aleatórias? Vai ser parecido. Tu vai somar agora em J e em K, vai pegar os valores, o produto dos valores, né? Porque é o produto das variáveis, xj, yk, e vai multiplicar pela frequência relativa com que aqueles valores aparecem. Tá? E somar sobre todos os valores possíveis. Mesma ideia das definições que a gente viu anteriormente. Aí digamos, aqui pode acontecer algumas situações, digamos que vocês têm acesso a essa informação, tá? Vocês têm acesso à informação, dessa distribuição conjunta de probabilidades, tá? Como é que vocês podem calcular essas duas quantidades aqui, esses dois valores médios? Lembra que o valor médio de x é soma em j, xj vezes a frequência relativa com que aquele valor aparece. Tá? Bom, a ideia aqui é obter o que se chama de distribuição de probabilidade marginal, tá? Que é obtida da seguinte forma: se eu quero saber, se eu sei qual é a distribuição conjunta de probabilidades, qual é a frequência relativa com que cada par de valores xj e yk acontece, e eu quero saber qual a chance qual é a frequência relativa com que um certo valor de x acontece, eu vou somar sobre todos os valores possíveis de y, tá? Então vou somar sobre k, j e k. Por quê? Para todas essas ocorrências aqui, para todo par xjpk, xjyk, eu estou obtendo o xj. Tá? Então se eu somo sobre todas essas frequências relativas, eu vou ter no final a frequência relativa com que esse índice j, que é o valor xj, aconteceu. Tá? E a mesma coisa se eu quero obter isso aqui, então é a probabilidade, só colocar explicitamente de x ser igual a xj. Tá?
E se eu quero obter o PK, que seria da segunda, né? Eu vou somar em J. Então isso vai ser a probabilidade de Y ser igual a YK. Tá? Então é assim que a gente obtém as probabilidades marginais, as distribuições de probabilidades marginais. Aí com essas, a gente vem aqui e calcula o valor médio de X e de Y. Tá? Agora vai, bom, se não ficou claro até aí, vai ficar claro nesse exemplo que eu vou dar. Eu vou considerar duas moedas. No primeiro caso, eu vou considerar moedas próximas das moedas reais, né, não enviesadas. Só antes disso, eu vou considerar aqui os valores como cara sendo menos 1 e coroa mais 1, tá? Os valores dessas variáveis aleatórias. Tá, eu tenho duas moedas, a moeda X e a moeda Y. Por uma moeda, eu vou considerar então primeiro uma moeda não viasada, depois uma moeda viasada, totalmente viasada. Então no primeiro caso, por uma moeda não viasada, a probabilidade de cara, se você jogar duas moedas, eu jogo uma e você joga a outra, a gente conta quantas vezes caiu em coincidência cara e cara, tá? A gente espera, da experiência, né, que isso seja 25%, um quarto, né? O número total de vezes que sai em coincidência cara e cara, dividido pelo total de jogos dessas duas moedas, é um quarto. Mesma coisa para as outras possibilidades, né? Cara e coroa, também um quarto. Coroa, cara, também um quarto. E coroa, também um quarto. Né? Então, essa é a distribuição. Vou colocar entre chaves aqui. Essa é a distribuição de probabilidades conjunta para essas duas moedas. Tá? Um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. As distribuições marginais, como é que eu obtenho, tá? Se eu quero saber a probabilidade de ser para x, se eu quero saber a probabilidade da moeda x, então está aqui a moeda x, aqui a moeda y. Se eu quero saber qual é a frequência relativa com que a moeda x fornece o resultado cara, tá? Sabendo a distribuição conjunta, tá? Então eu vou pegar todas as vezes, o número de vezes que saiu cara e cara da x e cara da y, mais o número de vezes que saiu cara da x e coroa da y. Tá? Nesse caso vai ser um quarto mais um quarto, que é um meio. E da moeda y, se eu quero saber... Bom, como as probabilidades somam para um, eu não vou fazer para outra, né? Mas para o mais um é a mesma coisa, é 1 menos p menos 1, que é igual ao meio também. Tá? Para a moeda y, eu vou pegar todas as vezes que sai cara da y e cara da x, mais as vezes que sai cara da y e coroa da x. Tá? Que de novo é um quarto mais um quarto, que é igual ao meio. Tá, como se espera então para moedas não viasadas, não tendenciosas, a expressão de probabilidades é meio e meio, meio para cara, meio para coroa, né? 50% de chance para cada uma delas, tanto para x quanto para a moeda y. Aí se eu vou calcular
valor médio de x vai ser menos 1 vezes a probabilidade de menos 1, né? Mais 1 vezes a probabilidade de mais 1, que é menos meio mais meio, que é igual a zero, tá? Mesma coisa para y. E para o produto, vai ser então menos 1 vezes menos 1, quando sai cara a cara, né? Digamos que eu perca um ponto quando sai cara a cara, quando sai cara, né? P menos 1, mais menos 1 vezes mais 1, quando sai cara e coroa, P menos 1 mais 1, mais 1 vezes menos 1, quando sai coroa cara, P mais 1 menos 1, mais 1, mais 1, P mais 1, mais 1. Tá? Então fica menos 1 vezes menos 1 é 1, fica 1 quarto, menos 1 quarto, menos 1 quarto, mais 1 quarto, que é igual a zero. Tá? Aí nesse caso, a covariância entre essas duas moedas, que é x, y menos médio de x, médio de y, então fica 0, é 0 menos 0 vezes 0, que é igual a zero. Tá? Como esperado, se tu tem duas moedas não viesadas, elas são completamente independentes e não tem a correlação entre elas não existe, então é zero, como a gente espera. Então nesse caso a gente tem moeda não viesada, agora a moeda viesada. Tá? O caso da moeda viesada eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar que alguém consegue jogar essas moedas, ou tem de alguma forma eles você consegue fazer com que elas saiam sempre com a mesma face, com que elas caiam sempre com a mesma face. Tá? Isso significa o seguinte, a probabilidade de cara, elas vão cair sempre com a mesma face, mas elas continuam sendo, digamos assim, quando tu olhar individualmente, elas continuam sendo moedas não viesadas, só que elas estão correlacionadas. Se uma cai com uma face, a outra cai também com aquela mesma face. Tá? Isso pode ser feito em sistemas quânticos, a gente consegue fazer esse tipo de moeda, digamos assim. Então a probabilidade de cara e cara vai ser 1/2. Nunca vai acontecer cara e coroa, e nem coroa cara. Então essa probabilidade é zero. E a probabilidade de coroa também é metade. Metade das vezes vai sair coroa e coroa, metade das vezes vai sair cara. Tá? Então essa é a distribuição conjunta de probabilidades. Tá? A distribuição marginal de probabilidade é fácil ver, né, que é P menos 1, eu teria que somar, né, P menos 1 mais P menos 1 mais 1, mas como essa é zero, vai ficar essa aqui já, 1/2. E a P mais 1 também é 1/2. É fácil de ver. Então a parte de cada moeda é igual aqui, ó. É igual a esse caso, né? A distribuição de probabilidades é a mesma, meio e meio. Então o valor médio também vai ser zero, como nesse caso aqui. Tá? Das duas. Então o valor médio de x e o valor médio de y vai ser o mesmo cálculo daqui, que é igual a zero. Agora o valor médio de x, y, tá? Menos 1. Tá, aqui não vou reescrever tudo, tá? Só vou aproveitar a expressão aí de cima. Tá, mas vai ser isso aqui, ó, vai ser essa expressão aqui. Só agora eu vou substituir pelas probabilidades aqui. Então vai ficar mais 1 vezes P menos 1, que é meio. Então fica meio. Essas duas probabilidades aqui são 0, então mais 0, mais 0, mais 1 é 1. Probabilidade de mais 1 de coroa a coroa é meio também, mais meio. Igual a 1. E aí a covariância entre essas duas variáveis aleatórias, que é essa mesma expressão que está aqui em cima, então não vou repetir, mas vai ser então 1 menos 0 vezes 0, que é igual a 1.
Tá? Então, nesse caso, como a situação que eu criei dita, né, a correlação entre as moedas é máxima, e essa função, a covariância, me indica isso, tá? Ela vai dar o valor igual a 1. Tá? Então, resumindo, a covariância entre duas variáveis aleatórias, né, que a definição original é essa que está aqui, o valor médio do produto de x menos x médio por y menos y médio, tá? É uma função que mede correlação entre essas variáveis aleatórias. Aí é isso aí por hoje, façam os exercícios e a gente na semana que vem fala sobre as dúvidas e até mais.